Meus irmãos, que a paz do Cristo Jesus esteja em nossos corações. Primeiro eu preciso pedir desculpas, porque semana passada nós tivemos um probleminha, a internet caiu e não subiu novamente de jeito nenhum. E nós não conseguimos dar sequência no nosso estudo do Evangelho. Então hoje, por via das dúvidas, eu vou deixar gravado, porque agora a internet está boa, eu vou deixar gravado e já vou postar, que aí já vai ao ar, independente da minha internet. Mais uma vez, te peço desculpas. Mais uma vez, nós vamos pedir aos bons espíritos que iluminem o nosso coração, que abençoe as nossas casas, né? E dando sequência ao nosso estudo, nós vamos tratar hoje do 21º capítulo do Evangelho, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Ô, gente, é engraçado, eu fico observando a postura do Cristo e fico boquiaberto com a capacidade que o Cristo tinha de entender a jornada evolutiva do ser humano, de entender os caminhos que o ser humano iria tomar, os rumos que a vida iria dar, e nos deixar alertas de 2000 anos atrás, que hoje são extremamente atuais, necessários, pertinentes, tá certo? E se concretizam. Ele deixa muito claro que a boa árvore só dá bom fruto. E talvez só esta frase já seria o suficiente para que nós reflitamos por dias e dias a fim. O que seria dar bons frutos, não é verdade? Qual é o papel dessa árvore? O que faz o que é uma boa árvore? Porque, olha só, nós temos um conhecimento, não que nos coloque em condições melhores que outras pessoas, mas nós espíritas temos um conhecimento que antecede o túmulo, que antecede o útero e sucede o túmulo. Nós temos um conhecimento das leis de causa e efeito, nós temos um conhecimento de que nada nos acontece por acaso, de que a nossa vida é fruto das nossas escolhas, que aquilo que nós passamos no momento, nessa existência, é fruto de algo que buscamos no passado, de algo que fizemos, estamos colhendo o que plantamos, que as nossas relações familiares, elas são construídas na esteira do tempo, e mesmo diante disso, muita vez, nós não damos um testemunho disso. Nós acreditamos numa coisa e vivemos outra. Nos entregamos ao desespero, nos entregamos ao apego, nos entregamos às questões menores que nos colocam em condição bastante comum com aqueles que não têm o conhecimento. Emmanuel, em um dos livros, se não me falha a memória, não sei se é no Pão Nosso ou no Vinha de Luz, que ele tem uma parte que me tocou muito, quando ele fala: o que fazes de especial? Diante do conhecimento que nos é colocado, qual é a nossa postura? Eu vejo muitas vezes, quando desencarna um familiar de um espírita, todo mundo dando o sentimento, os pêsames, os pesares. Que peso tem a morte? Que sentimento negativo pode alimentar um ser, um indivíduo, que ele entende que aquela perda do corpo físico não é nada, mas as lágrimas brotam, o desespero aparece como se a morte fosse o fim. Ou seja, as personas do passado estão se sobrepondo ao conhecimento que ele adquiriu estudando a doutrina de Kardec. E neste evangelho, neste capítulo, Cristo fala isso, que a boa árvore tem que dar bom fruto. Ou seja, nós temos que frutificar daquilo que foi semeado. Então nós temos que verter o evangelho por todos os poros, por todas as células.
Nós temos que vibrar em sintonia com Cristo. Nós temos que vibrar em sintonia com os bons espíritos. Nós temos que vibrar em sintonia com a vida. Estamos aqui de passagem. Precisamos entender isso, e o Cristo deixa isso muito claro. Deixa muito claro que vai vir gente falar em nome dele que não tem nada a ver. Quantas vezes a gente não assiste isso? Mas aí a vaidade falando alto. Ele fala dos falsos profetas. Vamos trocar falsos médiuns? Troca a palavra profeta por médium. Quantos médiuns não se pegam pela vaidade porque recebem comunicação desse ou daquele espírito? Como o nome carregando um peso maior do que a mensagem propriamente dito? Gente, vender livro espírita tá dando dinheiro, livro espírita tá dando dinheiro, o que tem de baboseira aí aparecendo em nome da doutrina, muito espírito não espírita falando de espiritismo. Esse é o chato do meu cachorro, tá, gente? Agora ele resolveu vir latir aqui pertinho. Eu ainda vou ensinar ele a falar. Talvez daqui a alguns milênios eu consiga. Mas então o que acontece? Quantos espíritos não chegam falando na erraticidade, espíritos em comunicações mediúnicas, que chegam na mesa mediúnica e estão lá falando e não dizem nada? Quantos espíritos estão trazendo mensagens que não têm nada a ver? E assinam com o nome de fulano, de Beltrano, de doutor Teotrano? Então nós precisamos entender a grandiosidade da mensagem do Cristo. Gente, uma das comunicações mediúnicas mais lindas que eu presenciei foi dado por um espírito que se apresentou num linguajar tão simples. Ele fez uma alusão entre a semente e o coração humano, a dificuldade que a semente tinha de romper a casca e se ver na escuridão, e romper toda a dificuldade dela em busca da luz. E ele falando do coração humano. Foi uma comunicação que comoveu entre os 17 ou 18 pessoas que estavam no grupo mediúnico no sábado à tarde, que a gente tinha mais de 25 anos. Não teve um que não chorou. Tamanha simplicidade daquele homem que chegou, se apresentou para mim como um trabalhador rural, pés descalços, roupa surrada, maltrapilha, um velho chapéu. Colocou o chapéu na mesa e através da mediunidade nós podemos perceber. E ele verte aquela sabedoria, aquela beleza crística. Então nós precisamos entender que a verdade do Cristo é do coração. Cuidado com a vaidade. Cuidado em se achar. Cuidado em se achar especial. Querer saber qual a sua missão. A sua missão é ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. A missão mais poderosa, mais pesada que você tem é aquela que começa na porta da sua casa para dentro. Porque é ali que você tem que frutificar. É ali que estão os seus desafios. É o filho problema, é a esposa difícil, é o marido complicado que reclamam a sua atenção. É neste momento que nós temos que frutificar. É esta semente que nós temos que dar. É esta árvore que tem que dar bom fruto. E você, como é que você está? Você está dando bom fruto? O que você está produzindo de bom na sua vida?
Eu vejo, eu sou muito crítico, sabe? Eu lia muito, né? Agora a vista já não me permite ler com tanta frequência. E os audiobooks eu não consigo, tá, gente? Eu começo a ouvir aquilo, 5 minutos depois eu tô dormindo. Acho que eu vou usar isso para combater a insônia, né? Mas eu lia muito, então eu ganhei um livro em Belo Horizonte. A pessoa já escreveu um bilhetinho para mim assim: Milton, me lê esta, pois entre aspas, obra-prima e me dê a sua opinião. Quero que você seja crítico. Bom, se a pessoa não pedisse, eu já seria. Ainda mais a pessoa pedindo. Ô, gente, eu nunca vi tanta asneira num livro só. Entre outras coisas, o personagem central reencarnou para ser alcoólatra. Ninguém reencarna para isso. O alcoolismo é uma doença. É uma doença que fica impregnada na psicosfera da alma. E o sujeito às vezes leva 2, 3 encarnações para se curar dela. É uma doença que prejudica a família inteira. O alcoólatra, ele não prejudica só a si, ele afeta todos os amigos mais íntimos, os amigos mais próximos, os filhos, a mãe, os irmãos. Todos são contaminados com essa doença. Não é um vício. Eu sou viciado em jujuba, porque eu fico sem jujuba quando eu quero. Mas o alcoólatra é um doente. Então nós temos que entender o alcoolismo, o tabagismo, a dependência química como uma doença. E tem que ser tratada nos 3 aspectos: clinicamente, emocionalmente e espiritualmente. Você não consegue curar o alcoolismo se você não tiver esse tríplice aspecto. Mas então tá lá. E falando dos protetores que às vezes levam as pessoas ao alcoolismo porque a pessoa precisa. Pelo amor de Deus, que mentor espiritual. Isso não é mentor, é um mentor. É um mentiroso. Que vai levar a pessoa a um bar para beber, transformando a bebida num ato descontrolado. Isso é o que é um falso profeta. Durante a Idade Média, nós vimos o comércio de indulgências. E pode ser que nós estávamos lá vendendo isso, viu, gente? E nós estamos vendo que essa prática não muda. As pessoas continuam procurando atalhos. Há uma alusão aonde fala alguém que diz que sonhou com Jesus, sonhou com o Senhor. Quantas pessoas não se sentem aí? Eu vi um anúncio há pouco tempo de uma missionária que dizendo que ela tinha um canal direto com Deus. Ela não é privilegiada, não. Todos nós temos um canal direto com Deus. Todos nós, porque nós falamos exatamente com o nosso Pai. Qual é a dissertativa do Cristo? Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. Vocês não precisam de intermediários. Fala direto comigo que eu te escuto. O problema é que a gente passa procuração. Você esquece que você é irmão do cara. Você é filho do homem. E nós estamos sempre transferindo para o outro. Então vamos tomar cuidado com os falsos cristos, com os falsos profetas, com os espíritos supostamente sábios que falam muito e dizem pouco. Me lembro de uma história. Uma capelinha perdida no sertão. Todos os dias ao meio-dia entrava um sujeito, olhava o Cristo na cruz, de chapéu na mão, ficava poucos segundos e saía dali. Um dia o sacerdote, preocupado, porque a igreja tinha muita coisa de valor, muito dinheiro, muitas joias de doação, era um lugar abastado, com medo daquele homem roubar alguma coisa, o interpelou.
E ele, com a sua simplicidade, disse: olha, seu padre, eu não consegui aprender, não sou letrado, não sei rezar, não sei fazer as orações, mas eu agradeço muito a Nosso Senhor. Então, todo dia, ao meio-dia, no meu intervalo de almoço, eu olho o chapéu, olho aquele zóio dele e disse: Senhor, eu sou o Zé, eu vim aqui te visitar. Aquilo comoveu o padre, que acabou se encantando com a simplicidade e beleza do Zé. Mas, passados alguns meses, o Zé sumiu. E não se teve mais notícia do Zé. Vamos achar o Zé internado numa enfermaria de um hospital, cuidado por irmãs. E ele, embora portador de um câncer terminal, era dono de um entusiasmo, de uma alegria que fazia bem para todos os médicos, para todas as enfermeiras e principalmente para os pacientes que dividiam com ele a enfermidade. A priora daquele hospital, comovida com isso, chega perto ao seu leito, o Zé já nos últimos suspiros da sua vida, e pergunta a ele: meu filho, de onde vem esta alegria? Uai, irmã, daquele mocinho que vem me visitar. A irmã fala: mas como assim, meu filho? Você está internado aqui há 8 meses e nunca recebeu uma visita? Como não, irmã? Todo dia, ao meio-dia em ponto, senta aquele moço lindo de olho azul ali e fala para mim: ô Zé, eu sou Jesus, eu vim aqui te visitar. Que Jesus nos abençoe a todos. A semana que vem nós estaremos aqui.